pêndulo simples é um objeto que é composto por um fio fino, de massa desprezível e inextensível. Em uma extremidade desse fio está presa uma massa que tem um tamanho, que tem dimensões desprezíveis em relação ao pêndulo como um todo, mas que é responsável por toda a massa do pêndulo. E a outra extremidade, aquela que não está com a massa, presa, ela é fixa em algum ponto e ela permite que o pêndulo como um todo oscile, em movimentos de idas e vindas. É importante frisar que, obviamente, não existe um fio inextensível sem massa e nem uma esfera de dimensões absolutamente desprezíveis. Como é que a gente aproxima um pêndulo simples de um elemento real, de alguma coisa real? Como mostra a figura, o comprimento do pêndulo é essencialmente o comprimento do fio e a massa do pêndulo é essencialmente a massa da esfera metálica fixada na extremidade que oscila. E a gente coloca lá na outra ponta um ilhós, um elemento metálico que vai ter um atrito pequeno com o ponto onde o objeto está fixado. Então ele pode oscilar com baixíssimo atrito. Para desprezar o atrito do pêndulo como um todo no movimento de oscilação com relação ao ar, nós precisamos tomar o cuidado de manter a velocidade de deslocamento desse pêndulo baixa. Para isso, nós precisamos que o ângulo de abertura, o ângulo inicial, ele seja de até 10 graus. Com isso, nós vamos garantir que o efeito das forças de atrito à medida do período do pêndulo seja muito pequeno. Falando em período, o que é esse período? O período de qualquer movimento periódico, o próprio nome já diz, ele é o tempo necessário para realizar um movimento completo. Por exemplo, se pensarmos no movimento de rotação da Terra, um período é um dia, é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa. Se nós pensarmos no movimento da Terra em torno do Sol, o período é um ano, que é o tempo que ela demora para fazer uma volta completa. No caso do nosso pêndulo simples, o período é o tempo necessário para fazer uma ida e vinda, ou seja, um movimento completo de ida e volta. Como esse movimento nos pêndulos que nós vamos analisar ele é muito curto, isso gera um erro muito grande na cronometragem. Por isso, para minimizar esse erro, será adotada a medida sempre feita sobre 10 oscilações, ou seja, serão cronometrados 10 períodos completos e depois o valor que vai ser anotado como resultado é o valor medido dividido por 10. Portanto, é já uma média, um período médio sobre 10 períodos. A seguir, vamos analisar os dados experimentais obtidos para ver a que conclusões e resultados nós podemos chegar. Vamos analisar agora dados obtidos por um experimento de medições de tempo. Nós temos aqui nessa tabela as 50 medidas que foram feitas para o período de um pêndulo simples. Lembrando que as medidas foram feitas a partir de 10 movimentos e depois foi feita a divisão por 10. Portanto, cada uma destas medidas foi realizada tomando 10 períodos. Fazendo a divisão por 10, nós temos aqui que o pêndulo utilizado tem um período que variou de 1,53 segundos, o menor tempo registrado, até 1,56 segundos, o maior tempo registrado. Nós podemos utilizar esta forma aqui de apresentar os dados, com todos eles tabulados, ou então uma forma mais curta, mais compacta e mais fácil de chegar a conclusões a partir dela, que é a chamada tabela de frequências, que aparece aqui. Como é feita uma tabela de frequências? Aqui nós temos as informações dos valores diferentes que foram medidos e quantas vezes a frequência cada um desses valores foi medido. Portanto, 1,55 foi o valor mais medido. 19 das nossas 50 medidas chegaram a esse valor. O menos medido, 1,57, apenas uma vez. No outro extremo, com apenas 5 medições também, 1,53. O cálculo da média sobre todos os valores aparece aqui em cima, 1,55 segundos. Com um desvio padrão de 0,01 segundos, um desvio padrão bastante baixo. A partir destes valores de média e desvio padrão, nós podemos montar os intervalos de 1, 2 e 3 sigmas da gaussiana, ou seja, média 1,55 menos um desvio 1,54.
média mais um desvio, 1,56. O segundo intervalo, 2 vezes o valor de sigma, portanto, 1,55 menos 2 vezes 0,01, 1,53. 1,55 mais 2 vezes 0,01, 1,57. E por último, o intervalo em 3 sigmas, 1,55 menos 3 vezes 0,01, 1,52, e 1,55 mais 0,01, 1,58. O próximo passo, no qual a tabela de frequências nos ajuda muito, é identificar quantos valores, quantas medidas pertencem a cada um desses intervalos. No intervalo 1 sigma, de 1,54 a 1,56, nós temos 3 medidas, 1,54, 1,55 e 1,56. Somando os valores aqui da tabela, nós temos que 44 das 50 medidas, ou seja, 88% das medidas realizadas está no intervalo 1 sigma. Quando nós estendemos para o intervalo 2 sigmas, de 1,53 a 1,57, nós já temos todas as medidas, portanto 100%, e obviamente, estendendo o intervalo 3 sigmas, esse valor permanece. Os valores 88, 100 e 100% são satisfatórios porque são superiores à concentração encontrada na gaussiana teórica, que é de 68,7% para 1 sigma, 95,5% para o 2 sigmas e 99,7% para o 3 sigmas. Isso quer dizer, então, nós podemos afirmar com boa assertividade que o pêndulo utilizado no experimento possui um período de 1,55 segundos com um erro experimental de 0,01 segundo.